Fala, gurizada! Começando mais um Bode Entrevista. Estamos aqui no Espaço Itaú de Cinema, no Bourbon Country. Hoje vamos falar com o pessoal do Em 97 era assim. filme recém-lançado, teve pré-estreia há poucos dias no Cinema Capitólio, aqui em Porto Alegre. Um filme que fala muito sobre a juventude e adolescência em 1997, no final dos anos 90. E vamos começar falando com o Zeca, o diretor do filme. Zeca, a primeira pergunta que eu queria te fazer é de onde surgiu essa ideia, assim, de comentar um pouco sobre isso. O roteirista do filme é o Léo Garcia. Ele escreveu um roteiro de curta há uns 10 anos atrás chamado Gurizada. Ele viveu a adolescência nos anos 90, né? E aí ele me procurou e a gente lendo aquele roteiro, a gente pensou, vamos transformar num longa. E aí ele escreveu um longa chamado Em 97 era assim, desenvolveu, reunindo algumas histórias que ele tinha vivido com os amigos, num momento ainda onde o sexo era um tabu muito grande, não existia essa liberdade que a internet hoje proporcionou, de imagens, de assuntos e tudo mais. Então, ele e os amigos, nos anos 90, viveram uma aventura parecida com o que os meninos vivem no filme. Eles foram buscar uma maneira de perder a virgindade. E aí acharam que a melhor maneira de conseguir isso era juntando dinheiro e procurando uma profissional. E foi o que eles, acho que tentaram fazer, não sei se deu certo, acho que não. Mas dessa experiência do Léo acabou resultando no roteiro. E claro que depois ele desenvolveu e ficou anos escrevendo e outros vieram alguns tratamentos do roteiro. E com a chegada do elenco, muita coisa melhorou, né? Se desenvolveu e os meninos trouxeram as suas experiências pessoais também. Aquilo que os meninos e as meninas do filme. Lembrando. E o filme é o resultado de tudo isso, desse roteiro de cinema com essas experiências humanas de garotas e garotos que fizeram esse filme. Demais. Então, falando da ambientação, né, para os anos 90, foi um negócio que me chamou muita atenção, que é anos 90 ali. O filme ele é realmente anos 90. Eu achei aquilo muito legal, muito bem feito. Como foi esse processo de ambientação? Pois é, apesar dos anos 90 não estarem tão distantes, né? Não faz tanto tempo que a gente viveu os anos 90. Claro que para esses guris que nasceram nos anos 90 era o início da vida deles. A memória deles começa a se formar nos anos 2000, sei lá, né? Mas bem da verdade não faz tanto tempo. Então é difícil também. Existem alguns elementos que vão demarcando uma época, né? Que colocam o ponto, o pé naquela época, a raiz na época. E uma delas é a tecnologia. A tecnologia de ano para ano ela vai mudando. Se a gente for pegar, já existia computador nos anos 90, mas era um computador jurássico, né? Se a gente compara com os de hoje. Então o filme teve esse cuidado de tanto assim nos veículos, os carros, são todos carros até os anos 90, tem até carro de 95, 92, mas não pode ter depois dos anos 90, né? E então foi todo um cuidado de direção de arte, de cenografia, de objetos, o figurino que os meninos usam também, as roupas flertam com personagens da cultura pop dos anos 90, com os times que nos anos 90 do século 20 existiam, pode ser que daqui a 300 anos esses times não existam mais, como o Colorado e o Grêmio, né? Vai saber. Cai um cometa, aí veio um furacão, aí acabou tudo, né? E então os anos 90 em Porto Alegre estão ali representados através desses elementos, da cultura pop, da cultura popular, da música também, que a gente traz para o filme, depois a gente pode falar. Mas foi um trabalho de direção de arte, de cenografia, de figurino, de cabelo, de maquiagem. Né? Se a gente pensar, por exemplo, a mãe do Renato, ela tem o cabelo inspirado lá no Ghost, como é o nome daquela atriz? Ela mesma, sabe? Aquela maravilhosa, linda, Demi Moore. Ela tem o cabelo da Demi Moore, que a Demi Moore usava no início dos anos 90. E assim a gente foi pegando elementos assim da cultura popular e do cinema e tentando trazer, né? Por exemplo, Guerra nas Estrelas é um elemento que está no filme, mas por quê? Porque ele costura gerações. Ele estava lá nos anos 80, estava lá nos anos 90 também. Está aqui hoje. Então a gente pega elementos assim, o Titanic, que é um filme que os meninos tem uma cena que eles vão ao cinema assistir o Titanic. Ele foi lançado nos anos 90. Então a gente foi juntando toda essa cama assim, histórica para tentar falar de emoções humanas que são atemporais, que poderiam acontecer em qualquer tempo, né?
a descoberta da sexualidade, o abandono da infância, a chegada da idade adulta, o primeiro amor, primeira vez, primeiro beijo, primeira transa, né? São coisas que vão acontecer sempre. Mas nos anos 90 existiam elementos que faziam o cenário, a coisa ser um pouco diferente, né? Não tinha internet, não existiam as redes sociais, não tinha o WhatsApp, Facebook. A gente até fala no filme, tem uma cena, tem um personagem que tem o Moreira, que ele dá um beijo numa garota numa festa. Você não fica com o telefone dela, não acha, ela não tem o Facebook dela, provavelmente nunca mais vai encontrar ela na vida, né? Hoje em dia já é mais fácil, né, guris? Como é que é pra você, Pedro? Hoje em dia tem Tinder. Como é que você faz pra namorar? É Depois a Karine bem conta. mais fácil de achar o contatinho, né, cara? É só passar e tu já acha o WhatsApp, já acha Face e assim vai. Eu me preparei psicologicamente para comer alguém hoje. As festas de 15 anos hoje em dia, como são? São parecidas com as retratadas nos anos 90 pelo filme? Na realidade são bem parecidas, né? Não muda tanto, só a questão do contatinho pós-festa, né? Que tu não acha já. E música. É isso. Eu acho. Ai, eu achei a tua resposta péssima. Vai lá, Karine. Era mais formal, eu acho, também as coisas. Era mais, tipo, valsa e família, assim, todo mundo. Tanto é que na festa que a gente gravou, estavam os professores, a família toda. Ela desce, toda princesa. Hoje é tudo bem mais informal, assim, bem mais... assim. E a minha mãe sempre me fala que hoje... a gente sempre, tipo, a gente foi na pré-estreia do filme, a gente saiu depois do filme, na hora, assim, a gente saiu e foi, ou de tarde, a gente combina de sair de noite. E a minha mãe fala, tipo, meu Deus, como que vocês fazem isso? Porque no tempo dela, quando ela era jovem, tinha que combinar tudo uma semana antes. Não existia, tipo, vamos sair hoje, vamos se ver hoje. Era tudo muito antes, para conversar, era só para socializar, era assim, sabe? Nas festas, que todo mundo conversava, que todo mundo se via. Então, tinha mais uma proximidade pessoal também. Que hoje tem muita gente que é próxima e conversa muito mais por telefone, pelo WhatsApp, essas coisas. E antigamente não tinha, sabe, a oportunidade de ser desse jeito. Vocês vão na festa quebradeira hoje? Sério, vai ter gente de todos os colégios. Falando sobre como foi para vocês, vivendo numa geração totalmente diferente, encarnar essa geração dos anos 90, que era uma geração mais politicamente incorreta, podemos dizer assim, né? Pelo menos a retratação é feita assim, e eu acho que é feita de forma coesa, né? Se quiser começar, já que parou em ti. Eu acho que se a gente for elencar aí um personagem, digamos assim, mais politicamente incorreto, seria o meu, né? Hoje em dia, se a gente vê uma pessoa assim, né, a gente já pensa, meu Deus, esse cara vive em outro mundo, né? Como assim? E esse foi um dos maiores desafios, falando pessoalmente, mas também no sentido de que eu e os guris, a gente também teve que ter essa união, assim, porque os personagens, dificilmente eles estão sozinhos, entende? Eles só estão sozinhos em pequenos momentos ali, quando eles querem conseguir o dinheirinho, mas eles quase sempre estão juntos, e quando não estão juntos, estão em duplas, né? Então, essa união foi muito importante também, porque é uma descoberta dos quatro, né? Não é uma descoberta individual, né? Eles decidem descobrir esse lance da sexualidade todos juntos, né? Então, pra gente, foi esse desafio aí de como é que é encontrar esses personagens, né? Porque, assim, acho que cada um de nós, a gente era o oposto do que eles são, né? A gente não é desse jeito ali. E como é que é todo o processo de encontrar esses personagens? E aqui eu queria citar também um nome que é a nossa preparadora de elenco, a Carla Cassapo, que fez um trabalho incrível junto com o nosso diretor, Zé Cabrito, de que eles realmente nos puxaram, assim, lá no fundo, e pra gente conseguir encontrar esses personagens e conseguir passar essa veracidade que as pessoas comentam, assim, que, meu Deus do céu, vocês são a gurizada de 97, vocês são esses aí, sabe? E claro, daí teve toda essa ambientação dos cenários também, das roupas, né? Mas ao mesmo tempo, a gente teve muita liberdade também para conseguir improvisar em cima disso, sabe? A gente tinha um roteiro ali, claro, mas muitas cenas, em muitos momentos, a gente, tipo, inventava um negócio na hora e ia, sabe? Engatava e o Zeca, enfim, vai, faz, sabe? E eu acho que, na minha opinião, também conseguiu deixar tudo mais natural também, sabe? Mostrar a coisa crua como ela é, né?
E teve vários momentos muito engraçados, assim, durante o filme que a gente passou, né? Por exemplo, deixa eu pensar, teve um que, por exemplo, a gente teve que dirigir, mesmo que dirigia ali, tava dirigindo com a galera ali, né? Foi um perigo, uma coisa de louco. E, enfim, deixa eu ver se tem algum outro momento legal. Pensa no momento tri. Ele lembra de vários momentos, só que aí ele fica pensando que ele não pode contar. Aí ele pensa num outro segundo momento, aí ele pensa, se ele não posso contar também. Aí ele lembra de um terceiro momento e pensa, isso eu não posso contar. Mas eu queria saber da Karine como é que foi tá no meio desse... Vou fazer uma pergunta aqui pro Bode na Sala. Eu já sou de casa aqui. O Bode na Sala, já sou velho companheiro do Bode na Sala. Como é que foi estar no meio desses garotos num filme que é uma visão masculina da sexualidade? Como é que foi representar uma mulher e estar ali junto com as outras meninas? Como que tu encarou esse desafio e como é que tu viu o roteiro e sabendo que era uma comédia, que era uma sátira? Como é que foi isso? Só pra constar que eu também pensei nessa pergunta, tá? Eu também pensei na pergunta. Viu? É que eu sou da família Bode na Sala. Eu sou um cabrito, né, bicho? A minha personagem, eu acho que das gurias, ela já era mais... A que tinha a cabeça mais avançada, assim. Até porque as outras todas eram apaixonadas por cada um deles e estavam mais assim, nessa fase de namorinho e tal. E a Manu, que eu fiz, ela já gostava dos guris mais velhos, ela já achava um absurdo a guria pagar mais barato em uma festa e o guri mais caro, porque daí só vai ter guria e não vai ter homem pra gente, ela fala no filme, sabe? Então, ela já teve uma visão assim. E eu lembro que logo no início, eu e as outras gurias, a gente estranhava muito a questão dos figurinos. Que como era tudo anos 90, ou era tipo, nossa, isso é muito lindo, ou é tipo, que coisa ridícula, sabe? Porque era totalmente diferente de como é hoje, sabe? E foi um grande desafio, e também porque eram pessoas completamente, uma de cada canto, um de Bagé, um de Porto Alegre, cada um fazia uma coisa da vida, sabe? E todo mundo sem experiência nenhuma também. Quem tinha experiência era, tipo, no teatro, sabe? E daí a gente foi tudo jogado lá e a gente teve que trabalhar muito para desenvolver tudo isso, todo esse trabalho e os personagens e toda a ligação, sabe? Porque por ser jovens e amigos, tinha que ter isso, sabe? Que nem o Júlio falou, a gente tinha que ter essa proximidade, tinha que ser uma coisa natural. E foi o que aconteceu, tanto é que depois do filme até hoje, a gente sempre se via e sempre conversava e sempre a gente conseguiu criar essa proximidade, sabe? Tu acabou respondendo umas 3 perguntas minhas que eu ia fazer. Ótimo, ótimo. Eu ia falar também sobre essa química que vocês tiveram em grupo, né? Se vocês já se conheciam antes, mas vocês não se conheciam. Era cada um de um canto, assim. Alguns de vocês já eram amigos. Vocês tiveram um tempo para criar uma amizade um pouco antes ou durante o filme? Na realidade, eu não conhecia ninguém, né? Como eu sou de Bagé, eu não tinha contato com ninguém daqui, só com o Zeca. Aí o Zeca me chama pra gravar um teaser para um filme e eu... Vou lá, gravo, ele me garante um personagem. No que eu venho a Porto Alegre, é aquela galera descontraída e eu lá... Pá, velho, geral na gíria, eu aqui. E aí, na nossa preparação de elenco, que foi mais ou menos o período de um mês, a Carla desenvolveu essa amizade entre a gente, né? Que até o primeiro encontro que a gente teve foi num clube de piscina. E aí foi bem legal. Como é que tu construiu o teu personagem? Foi difícil pra mim, por causa que Fala um pouco do Filho, pra quem não viu o filme. o Pilha é o guri sacana, ele é meio alemão, só que muito mais ingênuo e muito mais crianção do que alemão. O alemão é mais... Ele é o projeto... São os dois que mais se dão no filme, né? Na real, o alemão se dá tri bem e o Pilha, na real, ele se fode um monte de momento no filme e Mas fica os meio... dois são super amigos, né? Sim. O alemão. Eu quis dizer que é o Renato E o More... Aham. Sim. E pra mim, que sou de uma região completamente diferente, começar a falar o di, começar a tirar o e da palavra, né? Ainda mais o passado das palavras são muito esquisitas pra mim ainda, que eu, por exemplo, vou falar contigo, eu falo, tu fosse na entrevista do Bode na Sala, e eu vou...
E era o Zeca me corrigindo toda hora e eu, que isso, gente? Não é o que eu estou acostumado. Falava com o sotaque de Bagé. De Bagé aqui dentro. Aí tu mudou pra de Porto Alegre. De Porto Alegre. Até que no final das gravações era o Zeca me zoando, dizendo que eu já tava porto-alegrense já. Da Cidade Baixa. Pois é, tomar uns chimas na Redença. A gente que tinha a intenção, tinha a vontade de compor um elenco que fosse 100% gaúcho, local, né? Por quê? Porque é um filme que a história se passa em Porto Alegre, né? E porque a gente acredita que tem um elenco gaúcho que faz cinema já, que é, por exemplo, todo o elenco adulto do nosso filme é um elenco muito experiente, assim, são pessoas que já fizeram muitos filmes, a Fernanda Carvalho Leite, Janaína Kremer, o João França, o Rafael Tombini, a Luiz Olé, ou seja, pessoas que estão aí atuando assim, em vários filmes. E a gente tinha uma preocupação que os 4 protagonistas e as meninas que compõem esse ambiente, essa amizade desses personagens, fossem revelações, fossem desse ambiente, fossem autóctones, fossem gaúchos, mas pudessem trazer uma novidade, um frescor. Então, a gente foi buscar no teatro e nas escolas. Então, tanto em cursos, em oficinas de teatro, e todos eles já tinham experiência. Eles nunca tinham feito um longa-metragem, mas todos eles já faziam teatro. Eu acho que isso é uma coisa legal também, porque para incentivar o jovem a começar a arte da interpretação no teatro, ou seguir nela a vida inteira, mas se quer fazer cinema, o caminho é começar a fazer teatro, né? E a gente não só foi buscar nos cursos de teatro, como foi nas escolas, fazer testes e tal. Então foi um ano de muita preparação para chegar nesses personagens, para compor essa turma. Esses meninos e essas meninas que tivessem tipos humanos diferentes, mas ao mesmo tempo complementares, né? Que resultasse nesse ecossistema, nessa Porto Alegre dos anos 90. E então tinha um frescor assim, de amizade entre eles que era real. Que o próprio processo de muito teste, de ensaio, acabou resultando, né? Então, o primeiro ensaio deles foi num clube, e eles não tiveram quase que ação nenhuma, eles só tinham que ficar lá no clube, tomando banho de piscina, se conhecendo, jogando futebol, né? E hoje eles são amigos. Eu acho que isso é o maior presente do filme, é a amizade de vocês, porque o filme está lá, mas as relações humanas, elas foram transformadas pela passagem do filme, né? Vocês criaram laços de amizade e tal. Isso que é o que fica, né? O filme vai ficar velho, daqui a pouco alguém vai filmar, vão vir novos adolescentes. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão. Que o pessoal já comentou comigo, depois de ver o filme, que achou não uma versão, mas um estilo de American Pie gaúcho, assim, American Pie porto-alegrense. O que vocês acham sobre essa comparação? Assim, acho que tem fundamento? Acho que tem fundamento, acho que é saudável a comparação. Eu vi American Pie na minha adolescência e me motivei com ele, e acho que esse tema da primeira vez é um tema que costura vários filmes, assim como American Pie. Acho que o filme ele tem uma pegada bem brasileira, sabe? Acho que tanto brasileira no sentido assim de apostar em riscos, como, por exemplo, os meninos têm cenas assim que eles bebem e vomitam. É uma coisa bem assim que o cinema pernambucano faria, que um cinema de raiz profunda, assim, que não tem medo de levar o ator ao limite do risco, do ridículo. Eles choram, os guris todos choram de lágrima, ou eles pagam um mico, ou eles têm situações vexaminosas, sei lá, vexatórias. Eles vivem os extremos, assim, eles se expõem como personagens. E nesse sentido, eu acho que ele é um filme que corre riscos, assim, né? O American Pie, por exemplo, é um filme que tem momentos assim extremos de palavrões, de sexualidade e tal. Mas eu acho que também o filme tem uma pegada meio latina, assim, de filmes uruguaios, argentinos, que já trataram do tema da adolescência, e também filmes brasileiros, filmes gaúchos, que já fizeram, de alguma maneira, já contribuíram com esse caminhar de pensar o jovem, né? Eu acho que o que a gente faz é colocar o elemento do sexo nisso como uma questão que norteia os personagens. E acho que, nesse sentido, ele se aproxima das comédias americanas. Porque o que a gente vê, às vezes, é o jovem retratado com uma certa inocência, ou os meninos um pouco mais velhos fingindo que tem 15 anos, sabe? Tomando suco, fingindo que é álcool.
E a gente quis trazer essa verdade, assim, tentar botar adolescentes reais, vivendo aquelas situações reais, muitas vezes improvisando para tentar trazer mesmo o vocabulário que eles utilizam, experiências que eles já tivessem vivido e que pudessem lembrar e aí chorar por causa disso, sorrir por causa disso, se for o caso. Mas quando tu assistiu... Eu pessoalmente, exato. Excelente, depois vamos contratar o Zeca depois. Eu, pessoalmente, eu me vi um pouco em cada personagem, assim. Eu não era nenhum deles, total, mas eu era um pouquinho de cada. Um pouco do Renato, um pouco do Marcelo, um pouco, principalmente ali, quando o Marcelo está se descobrindo nas drogas, ali acho que a maioria das pessoas se descobriu um pouco naquilo, né? Ou se não descobriu, vai se descobrir. E eu queria perguntar isso para vocês, se vocês colocaram um pouquinho da personalidade de vocês nos personagens em si, né? Em cada personagem que vocês fizeram, vocês botaram um pouquinho da essência, um pouquinho do jeito de ser de vocês. O jeito crianção do Pilha tá no roteiro, mas é todo meu, né? Eu tinha 14 quando fiz o filme, e aí foi muito legal isso, de que o filme retrata a adolescência, sendo que eu não tenho muita vivência ainda por causa dos meus 14. E pós a gravação do filme, eu comecei a ter as mesmas vivências que a gente tinha no filme. O que foi algo legal para mim. Eu fazia as coisas, depois eu parava um pouco e pensava, poxa, esse é o meu pessoal 97, sabe? Esse é o meu grupinho, não é Renato Moreira e Alemão, mas é, sei lá, gurizada de Bagé. E foi muito legal a experiência de reviver o meu 2015, 2016 era assim, sabe? Eu esqueci a pergunta. O que tem de ti, o que tem da Karine na personagem? Eu acho que todo personagem, seja no cinema ou no teatro, sempre vai ter um pouco da pessoa, um pouco do ator, sabe? E eu acho que na criação foi um pouco isso, sabe? Um pouco de a gente mostrando o que a gente tinha e eles ir nos conhecendo para saber, tipo, para onde eles podiam nos puxar mais, sabe? E isso que tu falou de ter se identificado um pouco com cada um, eu não sei se foi a intenção, tô falando agora, mas eu já notei isso também, de que cada um é um extremo, sabe? Tipo, o alemão é o galazão, o Pilha é o mais criança, daí tem o que é mais que quer namorar, não quer perder a virgindade, sabe? Quer deixar para depois, o drogado. E para cada um ter a sua característica, sabe? Do que cada um vai ter uma fase que vai passar por isso, sabe? É com você, Júlio. Eu falo aqui, atribuo. A gente vê quando é uma coisa de roteiro mesmo, né? De justamente pincelar cada personagem aí, cada um tem a sua característica, né? Eu digo por mim, assim, para mim foi um grande desafio, né? De como eu consigo encontrar o alemão dentro de mim, né? Esse personagem, assim, ele é totalmente salgado e eu sou uma pessoa doce, e como é que a gente consegue tirar esse doce e ficar mais salgado, foi muito difícil, eu digo especialmente para mim, assim, eu não consigo chegar e dizer, eu tinha um alemão dentro de mim, não sei, mas só sei que se tinha, conseguiu sair, porque com o trabalho aí do nosso amigo Zeca Brito e Carla Cassapo, a gente conseguiu trabalhar isso, assim, com eles puxando mesmo, não é isso aí, porque a gente, por mais que a gente faça teatro, a gente tenha toda essa liberdade, às vezes algumas coisas, principalmente quando se trata desses assuntos, até o lance de beijo técnico, por exemplo, né, ou não técnico, que é uma coisa que, tipo... Pois é, que foi justamente esse lance do beijo técnico, que é uma coisa que foi uma coisa nova para todo mundo. Eu lembro nos ensaios, a preparação lá com a Carla,
todo mundo tava nervoso, todo mundo queria fazer, não, eu tô aqui, que eu sei o que é, eu sou do cinema, mas tava todo mundo cagado de medo, ninguém sabia como é que é essa história de beijo, e a Carla soube conduzir isso muito bem, assim, com todo um respeito, sabe, tanto para com as meninas, tanto para com os meninos, assim, de realmente ser um negócio que não é, tá, vai lá e beija e pronto, sabe. Não, é um lance de preparação, de se aterrar no chão e começar a fazer um trabalho corporal até chegar àquele êxtase e que daí saiu o beijo, né? E que com certeza nos ajudou nas outras cenas, porque, enfim, acho que quase todos os personagens beijam, né? Todos os personagens beijam, dos 4 ali, né? Menos a Karine, que ela tava muito presa com a roupa, parecia um pinguim. Não dá spoiler. E então acho que isso também entra nessa seara desses desafios mesmo de quem está começando no cinema, né? Que é uma coisa que todo mundo se pergunta, como é que é uma cena de sexo, como é que é uma cena de beijo, como é que é isso, sabe? Justamente porque se a gente acha que lá em 97 tinha esse tabu, ainda hoje eu acho que rola ainda também, sabe? Porque a gente não consegue encarar como uma coisa relativamente natural, assim. E acho que foi um filme que trouxe para cada um de nós uma experiência assim, ó, gigantesca, assim. Principalmente porque o cinema, por mais que ele tenha uma certa, digamos, semelhança com o teatro, se a gente puder elencar algumas coisas, ele também nos desafia, porque no teatro a gente tem uma liberdade de corpo, assim, de eu tô jogando meus braços para cá e foda-se, não tem uma câmera ali que tá com o plano fechado em mim. E ali não. Ali como é que eu concentro essa energia no meu rosto, nesse close fechado ali. Então, de uma forma geral, acho que foi ótimo, assim, é um trabalho que vai estar lá no currículo, em 97 era assim. E só tenho a agradecer a toda a equipe maravilhosa. É muito importante ele falar do currículo dele, porque agora, com o filme sendo lançado, nós todos estamos desempregados, nós os 4. Então, assim, mandem jobs pra gente, tá? Os meninos precisam trabalhar, as meninas também, eu também. Então, me chamem pra dirigir, chamem eles pra atuar. Tá. Tu pega o avião, pega o ônibus, vai pra qualquer cidade brasileira pra atuar? Vou, é só chamar. Atenção, diretores do Rio, de São Paulo, Pedro de Ana Moraes, vem lá da fronteira Bagé com o Uruguai, mas está pronto para encarar o Brasil, o exterior, se for necessário. Eu pego qualquer sotaque, sério. Karine também? Como é que é? Eu faço o que vier, menos prostituição. Faço animação de festas e 15 anos. Eu faço a parte da prostituição. Ok, falem com o bode na sala que eles nos agenciam, ok? Obrigado. Demais, gente. Muito obrigado. Esse aqui foi mais um Bode Entrevista maravilhoso com o pessoal maravilhoso do elenco do Perdão? Como Em 97 era assim. Era assim! Obrigado. Curta a nossa página no Facebook. Por favor, joga o like no vídeo e inscreva no nosso canal. Até mais!